Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no mercado de ações. Não, ainda é Work Jogos, mas vamos explicar. Aqui eu, Fernando, Lucas, a gente tinha um outro podcast antes chamado Mercado de Ações que falava sobre 18xx e jogos econômicos exclusivamente. Depois de um tempo, né, tinha o Cláudio também, que era o host. E depois de um tempo o Daniel substituiu o Cláudio. Foi um momento muito legal, a gente gravou 14 episódios e nós vamos aproveitar que muitos dos temas cabem aqui no Arqueojogos e vamos aqui reempacotar o episódio para vocês, para quem não pôde ouvir. Tá igual lá, você poderia também ouvir lá no feed do Mercado de Ações, mas a gente vai colocar ele aqui. Então isso faz parte de a gente vai começar um movimento de trazer mais 18xx aí pro programa. A gente fez uma enquete lá no grupo e o mais votado foi o assunto Arqueo 18xx. Estamos preparando aí episódios para falar desse gênero que a gente tanto ama. Se você gosta, né, tem interesse, vai ser uma maravilha para vocês aí curtirem esses episódios do Mercado de Ações. Se você ainda não nos segue lá no Spotify, deixe lá o seu rating. Segue também a gente lá na Ludopédia, no YouTube, no Instagram e também, se precisar, temos aí o nosso grupinho de WhatsApp, onde a gente troca uma ideia lá, marca várias jogatinas online. Fiquem aí com a gente. Esse episódio agora é o episódio piloto, foi um episódio que a gente gravou no susto ali para testar, então a qualidade ainda não é grande coisa de áudio, mas a gente aproveitou para falar por que a gente gostava de jogos econômicos, falou de um top 5 econômicos nosso que foi bem legal de fazer e serve como uma boa introdução. Espero que vocês gostem. Abraço! Opa, bora começar? Qual é, rapaziada? Bem-vindos ao episódio 0 do podcast Mercado de Ações. Vamos trazer bate-papos descontraídos sobre jogos econômicos em geral e sobre 18xx. Eu sou o Cláudio, o host do programa, mas eu não tô nessa luta sozinho não. Bem-vindo, Toledo. E aí, vamos falar de vários joguinhos que tem muito e muito dinheiro. E aí, Fernando, você tá bem? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Fernando, sou novato aqui no mercado de jogos econômicos, mas bora nessa empreitada aí. Dá oi pra galera, Lucas. Opa, beleza? Eu sou de Minas Gerais, né? Então, apresentando o estado dos trem. Nós 4 temos níveis diferentes de experiência com o jogo. Acho que isso vai acrescentar bastante no bate-papo que vocês vão passar a acompanhar agora. Sobe a música aí e vamos começar o programa. Esse aqui é o episódio piloto porque a gente vai se apresentar para vocês, explicar por que a gente gosta de jogo econômico, quais são os nossos jogos econômicos favoritos. E vamos lá, né? A antiguidade é posto. Não tem ninguém melhor para começar representando o gosto do podcast do que o Lucas. Até porque ele é o cara que gosta de jogo mais diferente aqui. Certas pessoas aí, né? Vocês vão conhecer ao longo do podcast, só gostam de 18xx. O Lucas não é um desses. Então, Lucas, por que você gosta de jogo econômico, meu amigo? Na verdade, é até engraçado porque por um bom tempo eu não gostava muito, não. Comecei, né, com os jogos modernos, 2009, com Tigres e Eufrates, até hoje é um dos meus preferidos, mas por alguns anos eu não tinha o menor interesse em jogos econômicos, eu achava que não tinha como ter a menor graça, né, jogo economia, coisa mais sem futuro. Tinha lido muito sobre aquele primeiro jogo do Matters, né, o Antique, e eu procurei por muito tempo esse jogo, eu nunca achava ele, até que teve uma vez que um cara me ofereceu numa troca um Imperial, que é do mesmo cara, né, meio cético, mas tá oferecendo e vamos pegar. Foi amor à primeira vista, assim. Obviamente, né, como comumente acontece com o Imperial, né, a primeira vez a gente jogou como se estivesse jogando War, o que foi um fracasso. A forma mais eficiente de se perder nesse jogo é jogar como War. Deu aquele clique, né, quando comecei a entender o que estava acontecendo, aí eu viciei, né. Essa ideia, né, de controle por ações, né, lá são títulos, né, você compra títulos em cada país, quem tem mais títulos controla aquele país, os países vão mudando de mão, né, ao longo do jogo. Foi uma coisa que me impressionou bastante. De repente eu passei a gostar da coisa. Com trens, né, primeiro que me interessou bastante mesmo foi o Steam, né? Houve uma época, depois de comprar muito jogo que eu me arrependi, eu, às vezes me guiava pelo ranking no BGG, que não necessariamente era o que eu gostava e tudo, comecei a tentar ser um pouco mais racional, assim, nas minhas compras, né? Até que o jogo não é uma coisa muito barata. E aí, nessas, uma que foi a minha primeira compra, depois que eu passei a racionalizar mais a coisa, foi o Steam, né? Do Martin Wallace. Eu lembro que tinha lido muito sobre ele, tinha gente que falava que ele era o melhor, tinha gente que gostava mais do Age of Steam, mas foi um jogo que eu gostei muito, né? Primeiro jogo de trem mesmo, assim, envolver essa questão de construção de rotas, né?
E, de certa forma, econômico também, só não tinha questão de ações. Mas depois eu acabei pegando também aquela expansão, né, pro Steam, que tem ações também. Steam Barrels. Isso, exato. Eu brinco, só eu e a mãe do Martin Wallace gostam dessa expansão. Parece que ela não faz muito sucesso. Depois dele, né, veio o Chicago Express, que eu gosto demais também, que é um jogo assim, muito inteligente, assim, é um jogo que tem muitas ramificações estratégicas que você faz, e é um jogo curto, né? É um jogo que você joga em 40 minutos ou menos, às vezes. Eu acho, Lucas, que você tá queimando pauta aqui, hein? Pois é, eu tô chegando lá. Vamos mudar? Deixa o Fernando falar agora. Eu acho que o que me trouxe para os jogos econômicos aí foi essa sensação de ficar rico, que a gente acha que é fácil, mas não é, né? É praticamente que nem qualquer outro jogo de tabuleiro, você quer ter uma experiência ali que você não vai ter na vida tão fácil. Então, você poder gerenciar uma companhia de trem, você gerenciar um país, escalando a montanha do jogo, acho que é esse sentimento aí que me trouxe para os jogos econômicos. Toledão, quer avançar aí? Uma coisa que eu posso dizer assim pra mim aqui, que me pega nos jogos econômicos, é que todos eles são interativos, né? Não existe jogo econômico que não tem uma boa interação entre os jogadores, né? Não tem aquele euro que os caras ficam jogando sozinho, cada um fazendo tua casinha. Não existe isso no jogo econômico. Eu acho que é uma das principais características que me chama a atenção, que aqui no meu grupo a gente gosta muito de jogo interativo, né? De que é Mary Thrasher, gosto de joguinho de guerra, dar porrada no outro. Os jogos econômicos caíram bem aqui, né? Porque também oferece um outro tipo de interação que pode ser igualmente agressivo. E aqui foi a mesma coisa, começamos com Power Grid, acabou sendo assim uma boa entrada, e do Power Grid já fomos para 1846, né? E dali foi ladeira abaixo. Mas pra mim é isso aí, cara, é interação. A palavra-chave é interação. Cara, até parece que foi de propósito, que eu fiquei logo depois de você, porque o meu fundamento pro jogo econômico, na verdade nem é só pro jogo econômico não, é pra qualquer jogo de tabuleiro. Tem que ter interação forte, cara. Se for pra jogar joguinho, cada um faz sua coisa, porra, eu jogo videogame que é muito melhor pra jogar sozinho, sacou? Eu gosto de jogo econômico por causa disso. Tem que ter um cara fazendo uma ação que vai impactar no outro, e por conta disso você vai ter que planejar de novo. Vem uma jogada que você não estava esperando ali. Eu gosto muito de joguinho com o dedo no olho e tal, jogo de mecânica de traidor, jogo de negociação. Então tem vários jogos econômicos que puxam isso. Você, sei lá, você dá um bloqueio no mapa, você destrói a empresa do outro cara, você rouba a venda dele. E isso daí me deixa feliz pra caramba. Eu posso até não ganhar o jogo, mas se eu conseguir interagir bem com alguém durante uma partida, se aquela partida me fizer ficar 100% atento nela ali, pensando o que eu vou fazer, tendo que reagir à ação dos outros, eu digo que a minha diversão tá garantida. Acho que, como forma de apresentação também, uma boa é falar dos jogos econômicos que a gente mais gosta. O Lucas foi um pouquinho apressado, já começou a entrar em vários que a gente sabe que ele gosta, mas vamos soltar nosso top 5 aqui. Dessa vez eu vou inverter um pouco a ordem e eu vou começar. Vamos fazer aquele clássico, todo mundo fala o seu quinto e a gente vai subindo. Provavelmente vai ter alguma convergência aqui, aí só atravessa. Vamos na bagunça. Eu vou falar o meu quinto jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei econômicos. Foi uma indicação do Fel Barros, é um designer brasileiro muito famoso aí. Ele fez um top com o Jack Explicador. E um dos jogos que ele colocou lá em cima foi o Acquire. E aqui no Brasil ele saiu naquela versão marota da Grow lá atrás como cartel. É um daqueles jogos que você não perde muita grana. Então você começa com dinheiro ali e seu dinheiro só vai multiplicando, subindo. É um jogo bem moderno, até se você olhar hoje, considerando que ele foi feito, sei lá, na década de 70, de 60 ainda. Não, é impressionante. O primeiro Euro, né? O pessoal fala, embora ele seja um jogo americano, feito por americanos, ele é o primeiro com essas mecânicas, assim. Uma explicação muito, muito rápida das regras. Tem um tabuleiro tipo de batalha naval, que vai de A até alguma outra letra, e vai de 1 até acho que 12, um na horizontal, outro na vertical. Cada pessoa vai comprando fechado 6 tokenzinhos, 6 tilezinhos, que vai ter essa combinação de letra e número, e vai colocando no mapa. Quando duas se juntarem uma do lado da outra, você coloca um hotel em jogo. Tem 7 hotéis. E esses hotéis vão crescendo até o momento que um alcança o outro, e aí tem uma incorporação entre eles. O maior pega o menor. E nesse meio tempo também, quando os hotéis já estão em jogo, você pode ir comprando as ações desses hotéis. E aí, quando acontece essa fusão, é a hora que você transforma as ações em dinheiro. E depois
E o ciclo vai repetindo até acabar o jogo. É um jogo bem simples de regra, na verdade, mas que te exige bastante ali, porque você tem que, apesar de ter um fator sorte alto, né? Você vai sorteando as peças que você vai comprando, mas você consegue ir se programando, fazendo uma leitura de qual hotel você acha que vai render mais, você sabe as peças que você tem, você também consegue ler os outros jogadores, então você imagina o que os outros vão fazer e você tenta se preparar para na hora que um hotel comprar o outro ou for comprado, você tá na posição certa ali. É um jogo que eu gosto bastante, dos econômicos que eu já joguei, acho que vale a pena citá-lo aqui, ele fica como meu quinto lugar. Vocês já jogaram? O Lucas já jogou, Já, poucas vezes, devia jogar mais, inclusive, mas eu não tenho ele. É muito bom mesmo. Vou passar para o Lucas agora, para ele falar qual é o quinto jogo dele. Bom, meu quinto, então, seria o Arte Moderna, né? Que saiu como Modern Art também na edição mais recente. Ele é um jogo que, aparentemente, assim, é muito simples, né? Um jogo de leilões. Você tem variações diferentes de leilões. E cada pessoa recebe uma mão de cartas, cada um representa uma pintura, que você vai leiloando em modos de leilão diferentes, né? Tem leilão aberto, todo mundo dá lance do jeito que quer. Tem leilão, cada um dá só um lance e dá uma volta na mesa. Tem leilão, as pessoas dão um lance fechado, com a mão fechada, todo mundo revela ao mesmo tempo quem pagou mais. E ele é interessante, assim, porque ele é um jogo basicamente sobre especulação, né? Porque você vai vendendo suas pinturas e no final de cada rodada você vende de volta para o banco. Só que o que diz o quanto que valorizou as pinturas é simplesmente o quanto que elas foram leiloadas naquela jogada. Isso é meio que cumulativo, né? Você tem 4 rodadas, um jogo que está entre os 3 primeiros, né? Os que mais foram leiloados, vai para seguinte, né? Então ele acumula o preço da rodada anterior mais o dessa. Então no final pode valer muita coisa, mas também se passar uma rodada sem estar entre os 3 primeiros, ele não vale mais nada, né? Então é muito de especulação mesmo. Então é um jogo muito de leitura dos outros jogadores. Tem essa questão de que a única moeda que você tem no jogo, né? Você usa tanto para comprar suas coisas como até o score final. As cartas que você tem na mão no final do jogo não valem nada, né? Você tem que fazer mais dinheiro com aquilo que você ganhou no começo e você faz isso tanto vendendo bem, né, os seus quadros, né? Quanto comprando coisas que você acha que vai valorizar e no final da rodada de fato acontece. Então é um jogo também de regras super simples, mas que eu acho genial, né? E é de uma época assim também, não é tão antigo como Acquire, mas é 92, né? Foi antes assim da Catan, essas coisas todas. Eu acho um jogo muito inteligente e para quem gosta de leilão, realmente não dá para passar. E ele tem uma história interessante que ele saiu no Brasil numa época em que não tinha público para jogo de tabuleiro moderno aqui, né? Nos anos 2000, né? Isso, 2006, 2007, se não me engano, houve uma empresa, né, chamada Odisseia que resolveu fazer isso que ninguém fazia na época, trazer um jogo moderno para cá. Comprou a licença do Arte Moderna, né, que é do Knizia, né, que é um cara famosão. Contratou um artista que já fez, estrangeiro, que já fez muitas ilustrações famosas, né, de jogos lá fora. Só que não sei se não teve divulgação ou se de repente não tinha público mesmo naquela época. Então, assim, eles nem conseguiram vender o estoque deles direito, né. De vez em quando, assim, anos depois aparecia, encontraram ainda umas cópias lacradas do jogo. Mas recentemente, né, veio uma edição nova, né, acho que daquela CMON, né, uma arte mais recente, uma caixa maior também, e aí eu acho que teve mais acesso, né? Mais pessoas tiveram acesso a esse jogo. São regras simples, mas é muito mais estratégico do que parece. Vocês todos jogaram, né, ou não? Joguei, que aí a parte que você falou de fazer leitura, você vê o que os outros jogadores estão interessados em colocar em venda, o que estão interessados em garantir que vai ser comprado, umas coisas assim, né? Exatamente. É. Boa. Esse jogo é bom, cara. Vamos pro top 5 do Fernando agora. Qual que é o teu quinto aí, Fernando? Cara, meu top 5 eu acho que vai surpreender aí. Axis and Allies, que muita gente conhece como o War, só que complicado. É um jogo de 1980 e pouquinhos aí, acho que 81, 82 a primeira edição dele. Um jogo, embora seja mais voltado pra guerra, coloco ele também bem como um econômico aí. Quem olhar no BGG também vai acabar encontrando ele na categoria econômica. Principalmente como aliado resolver que quer ganhar pela produção, você tem essa possibilidade. E não é uma possibilidade que foi pensada depois. Quando você joga, você vê que você pode realmente escolher jogar tropas um contra o outro, ou você pode focar em pegar territórios que tenham mais produção e ganhar economicamente dos seus coleguinhas. Como as tropas também têm custos diferentes, e ele acaba mesmo você tendo que equilibrar isso. Você querendo colocar umas tropas para segurar seus territórios, ao mesmo tempo não querer gastar todo o seu dinheiro para poder produzir mais dinheiro no turno seguinte. Para quem não conhece aí esse jogo, ele recentemente, não tão recentemente, mas já teve umas 4 ou 5 edições, acho que a mais recente de 2010 ou 2012. Se trata sobre a Segunda Guerra Mundial, onde você controla todos
todos os frontes da guerra, né? Você controla tanto a parte na terra, quanto no ar, quanto na água. Pra quem gosta de qualquer um dos dois gêneros aí, tanto econômico quanto jogo mais de guerra, eu acho que é uma boa recomendação. Eu já tinha ouvido falar desse jogo há muito tempo, mas não sabia que tinha esse aspecto, não. Eu também não, cara. Surpreendeu mesmo, Fernando. Você começou a falar, eu falei, ó, o cara queimando o podcast no primeiro episódio. Pois é, né? Falando jogo errado. Bom, vamos seguir aí. Toledo, teu top 5. Eu vou ser menos hipster aí, né, cara? Tô falando várias coisas antigas, obscuras. Eu vou falar um jogo que é queridinho da galera. Meu é o Food Chain Magnate. Pra quem não conhece, resumidamente, é um jogo que você tem que gerenciar uma cadeia de fast food, tem que ganhar mais dinheiro que os outros. Assim, dos elementos que eu mais gosto nele é a questão do marketing, que o jogo vai ter uma fase onde as famílias, você faz um mapa ali randômico, tem uma questão posicional também, que você tem que, né, meio que de logística, assim, que você tem que se posicionar bem. Só que você tem que fazer o marketing, né? Não adianta você produzir pra caramba se as pessoas não querem comprar teu produto. Abre uma série aí de possibilidades muito interessantes, né? De você tentar, às vezes você nem precisa produzir tanto, mas você faz um marketing mais agressivo e consegue fazer que as pessoas vão mais na tua casa, ou então você pode também uma estratégia de preços. Além disso, tem toda uma árvore de upgrades ali dos teus funcionários, né? Ele é um joguinho para quem gosta de RH, né? Você acaba botando todo mundo numa cadeia de funcionários embaixo de você, que é o CEO. Então, de uma forma geral, é isso, né? Envolve muitos mecanismos e é um jogão, assim, um dos meus preferidos, com certeza. A gente sabe que tem ali as aberturas um pouco mais batidas, né? Não precisa falar com meia palavra, não. Scriptada, vamos lá. Meu top 2 desse jogo. Eu já tô adiantando aqui, vou entrar junto com essa com você. Você vai abrir um restaurante. A primeira pessoa que você vai contratar é uma garçonete? É um ajudante que vai pegar refrigerante na esquina? Não é. Você vai contratar uma pessoa de RH, você vai contratar um cara para treinar outras pessoas. Esse jogo é extremamente temático. É até a questão de você botar criança pra trabalhar, né, cara? Anos 50, né? Você vai botar Eu gosto, no geral, de jogo tático, traça a sua estratégia de longo prazo, mas tem que reagir demais. É que se alguém for jogar esse jogo como se fosse aqueles cavalos que tem aquele troço do lado do olho, sabe? Pra só olhar reto, só olhar pra frente, tá ferrado. Isso aqui não é aquele eurinho que você vai fazer, vou fazer a estratégia do Starvation do Stone Age lá. Pra mim, ele é a antítese do euro solitário. Você tá jogando sozinho? Vai lá, amigão. Você vai se fuder em 3 rodadas, cara. Alguém vai fazer o marketing do teu lado ali, você não faz mais nada no jogo. E não tem chororô, né? Não, e meu irmão, você quer vender pizza? Beleza, vou baixar o preço. Eu baixei o preço? Beleza, então você vai vender hambúrguer na minha casa. Eu vou entrar nessa também pra te falar que esse jogo também é o meu top 2. Acho que esse jogo sofre um pouco do problema da crítica com a arte dele, mas, cara, eu acho que esse jogo bate muito bem. A arte dele é perfeita. Você olha o jogo, você sente fome, e você olha o jogo, você sabe que ele tá falando dos anos 50, dos anos 60. Não tem como uma identidade visual melhor do que a do Food Chain, cara. Como ele estourou no top 100 do BGG, daí ele já começa a ser comparado com outros jogos, né? Da Community or Not. Isso, exato. E aí... Só querendo a miniatura do entregador indo pegar o Guaraná. Cara, a arte das cartas é boa, eu não consigo... É do estilo, né? Agora, realmente, o tabuleiro central, ele é pensado mais na função da forma, né? Na praticidade. Mas pra quem joga 18xx, não é nada, né? Mas eu acho que é pelo mesmo... Um dos caras, o Jaren, da Splotter, ele joga muito 18xx, né? E joga muito bem, pelo que dizem. E eu acho que um dos motivos de terem feito o Styles de forma simples é um pouco baseado no tabuleiro do 18x, que é, se você vai ficar horas quebrando a cabeça olhando para aquilo ali, que você gaste o mínimo de energia entendendo o que você está vendo e o máximo de energia pensando no que você vai fazer. Eu posso estar adorando a pílula porque eu gosto dos dois jogos. Não negarei, mas eu me dou o direito de dar essa interpretação positiva para ambos. Então, realmente, os tiles são feios, podiam ser mais bonitos. Quem quiser pode fazer um PNP dos tiles, tem um monte de arquivo bonitinho no BGG. Mas, cara, ele é funcional, sacou? Cara, o jogo é perfeito, o jogo é punitivo mesmo. Você vai ficar 3 horas olhando pro teto se você fizer merda e parabéns, você aprendeu uma lição, você não vai fazer essa besteira de novo. O Lucas ficou quietinho nessa, infelizmente, pelo visto ele não jogou. Eu joguei só uma vez, na verdade. Eu nem sei jogar muito, e faz bastante tempo. Lucas, aproveita e já manda o teu top 4 aí. Agora tava difícil ordenar as coisas, né? E além disso eu fiz uma trapacinha aqui, né? Porque tava querendo botar mais de um 18x aí, mas botar um pra representar eles, que daí eu ganho mais espaço pra falar de outro jogo. Então, representando os 18x aí, eu vou ter o 18RHL, né? Atualmente tem sido meu preferido, assim. E esse é um jogo que eu acho interessante, porque existe toda aquela discussão, né, dos jogos que são mais baseados na parte de mercado, mais na parte de rotas, e esse coisas interessantes nas duas coisas, né? Ele tanto tem muita coisa para você resolver e brigar no mapa, né? Porque ele tem um rio que atravessa de cima a baixo, que você só pode atravessar em 4 lugares do mapa e pode se bloquear nesses lugares.
Você tem umas rotas especiais para você completar ali, se você conseguir. Você pode juntar mina de carvão com siderúrgica, que dá uns bônus. Então ele tem muito desses quebra-cabeças para fazer com rota, mas a parte de mercado é interessante também, porque ele mistura tanto aquela questão do que seria a diferença do 46 para os do estilo 30, né? Que, aqueles que você tem que capitalizar a empresa toda uma vez, né? Depois que você compra 6 ações, ou 5 se for 89, ela ganha toda a receita. Ou como o 46, que comprou a primeira ação do presidente, a empresa já está aberta e cada ação a mais que for comprando ali do tesouro da empresa, ela vai ganhar dinheiro. Esse junta os dois, na verdade. Então, você começa o jogo da forma parcial, mas chega uma fase do jogo que aí já muda para integral. E ele tem o mercado 2D também, né, que é aquela coisa que a empresa valoriza e desvaloriza tanto na questão de vender ação, quanto paga e tudo. Então, ele é um jogo que não é super ultra complicado de regra, né, assim, tem alguns que complicam tanto que eu meio que desanimo, mas também ele tem as coisas que ele acrescenta em relação aos mais básicos de todos, né, que eu consideraria, né, o 30 e o 89, se você não for para aqueles que simplificam mais que isso, como o Poseidon. Eu acho que ele tem um balanço muito bom de acrescentar, né, essas curiosidades a mais, assim, mas sem puxar muito mais em relação às regras, né. Escolhi esse para representar, mas assim, entendendo que seria, né, os 18x como um todo. Aí eu só fiz essa trapaça para poder falar de mais jogo. Você foi malandro porque você falou de um 18x. Acho que vai ter 18x na lista de todo mundo aqui. Nem foi proposital, mas que bom que foi assim. Vou deixar para falar do G18x no meu momento aqui. Eu não vou fazer igual eu fiz no Food Chain, não. Mas se alguém quiser entrar agora, a gente entra. Não, também vou deixar para falar no momento dele. Então, beleza, mete teu top 4 aí, vai lá. Eu é um aqui que eu acho que vai aparecer na lista do Lucas, é o Imperial, mas o meu eu joguei o 2030. O Império, o Lucas já falou um pouquinho ali antes, tem essa lembrança com um jogo de guerra, tem todo um mapa, tem tropas. Na verdade, você não é um general, você é um investidor desses países, essa que é a grande diferença. Colocou mais dinheiro, assume o governo daquele país. E o governo, basicamente, é você ditar a ação que faz cada uma dessas nações, né? E aí a ação é simples, né? É o Rondel, né? Como uma marca do Mark Gertz, e você tem que tentar desenvolver ali de uma maneira bem simples a nação, conquistar território. Porque os territórios é só para gerar, afinal, você tem uma escala de poder, né? Para você, como investidor, quer dizer que quanto mais as tuas ações vão valer no final. Basicamente é isso, né? Então, como você não pode vender, né? Você tem que apostar bem antes e manipular para que tudo saia a teu favor. Você pode tomar a nação do outro e é bem interessante, assim, eu acho. Eu falei até antes ali, pulei direto do Power Grid pro 46, mas teve o Imperial no meio também, que abriu muitas portas. Facilitou muito depois de jogar um 18x nessa questão de você não é o dono para sempre, né? No caso de uma companhia, no caso de um país ali. Não é isso. O seu é o original, né, Lu? Exatamente, mas eu não joguei o 2030 ainda, então eu nem tenho como comparar. Mas parece que é quase igual, né? Muda pouca coisa, né? Assim, diz que o mapa é mais disputado no original. Tem a forma como funciona aquele negócio de você pular posições no rondel é mais custoso no 2030, justamente para segurar aquele negócio que no clássico tem muito de... Quando você vê que você tá bem, você já vai correndo ali para fazer taxação, investimento para fechar o jogo com você na frente. Eu aproveitando, vou pular aqui também, esse também é o meu top 4 aí, o Imperial 2030. Também não joguei o original, por isso que eu coloquei o 2030 direto. E seguindo aí a linha do Lucas, como ele disse, são muito parecidos, você também, Toledo, falou. É um jogão, mas realmente quem vai achando que é o War e quer 2 tropas em 16 territórios, não vai dar certo, não. Tenho a impressão, posso estar enganado, o fato desse ter sido um jogo que quando saiu ele foi super bem avaliado. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o BGG, que foi de 2009 para ele ainda era top 50. Mas ele decaiu muito assim dos anos para cá e eu fico pensando se não é muito pela própria tendência que de certa forma existe hoje, porque o mercado está tão absurdamente saturado, as pessoas estão jogando tantos jogos, né, tem que conhecer já da primeira vez, né, que eu acho que tem sido mais comum aquela coisa, você joga uma vez o jogo, tira uma conclusão sobre ele e passa para o seguinte. E esse é um jogo que, se você nunca jogou nada parecido, né, assim, você vai ter uma boa impressão com a primeira partida, né. A minha primeira partida ela nem terminou. Aquela coisa, a gente nunca tinha jogado nada nem próximo daquilo, né. Então a gente estava meio que fazendo exército, brigando com os outros, sem entender que o que move o jogo para frente são os investimentos, né, as taxações e tudo. Então eu fico pensando de quantas pessoas não tem por aí que de repente achariam esse jogo espetacular, mas jogaram uma vez, acharam a menor graça nele, desistiram e passaram pro seguinte, né? Que eu acho que hoje, com uma oferta imensa de jogos que a gente tem aí, isso talvez seja até bem comum. Dificilmente quem não gosta de um jogo hoje em dia joga ele de novo. A graça dos jogos econômicos, pelo menos é o que eu vejo, onde que vocês vão concordar, é jogar, tomar uma surra,
aprender, melhorar, ganhar e descobrir que, putz, vai perder de novo e ver que os jogos são muito amplos, né? E tem vários jogos que não são assim. Então o pessoal vai pegar, vai jogar, vai quebrar o jogo, como dizem, e vai pro próximo. Ou nem vai quebrar, vai jogar 3 vezes e, putz, vai ter um novo jogo na capa do BGG, o cara vai lá e compra. E aí um monte de jogo clássico, antigo assim, tá só caindo no ranking. Imperial também acho que 2006 o primeiro, 2007, e o segundo, 2030, acho que 2010, não é? É por aí, não são jogos que, se você parar pra pensar, são antigões. A gente mesmo trouxe jogos aqui de 80, 90 e então 2010 não tá tão longe assim da memória. Mas são poucos jogos de 2006, 2009 que duram até hoje, viu, Fernando? Eles têm mérito por isso, sabe? Ô, Fernando, vamos seguir. O trem tem que trocar de estação aqui. O seu top 4 é o Imperial também, é isso? É Imperial também. Então vou eu pro meu top 4 aqui. Meu top 4, ele é um jogo que o Lucas queimou um pouco a pauta antes. Ele é o Steam. É um jogo do Martin Wallace. É um jogo de trenzinho. Eu gosto muito. Esse até tem... Os meeples dele são trenzinhos. O Steam é um pick-up and delivery. Ele nem é necessariamente um jogo econômico. A principal característica de um jogo econômico para mim, e de novo, eu não estou sendo nem um pouco acadêmico aqui. Se você olhar no BGG, a descrição vai estar diferente do que eu estou falando. Mas é o que eu considero como jogo econômico. É você ter X dinheiros, você ter que multiplicar isso durante o jogo para terminar com mais do que os outros. É isso que eu acho que o jogo econômico bom é. O Steam, ele não é bem assim, porque ele tem ponto de vitória, mas no final das contas, você transforma dinheiro em ponto de vitória, você pega empréstimo, custa ponto de vitória, você está usando o ponto de vitória como dinheiro ali. E você tem todo um mecanismo de avançar, de evoluir, você tem meio que uma cadeia ali de produção, você tem que melhorar o seu trem para o trem chegar em novas cidades, para o trem poder pegar o cubo de uma cor e levar naquela cidade que pede aquela cor. Então você tem uma questão de logística também, que é um tema que para mim é muito ligado ao jogo econômico. É um jogo que me faz pensar bastante, e principalmente aqui nesse ponto, que é o que vocês comentaram um pouco do Imperial. É um mini 18x. Ele te dá um pouco da ideia que você vai desenvolver bastante quando você jogar os jogos de trem mais pesados. Então, me diverte muito. E, por fim, embora eu tenha jogado poucos jogos do Martin Wallace, eu acho que o Martin Wallace é um cara que merece ser citado num podcast de jogos econômicos, né? Ele tem vários jogos, ele trabalha bastante esse tema. Eu nunca joguei o Age of Steam, é uma falha que eu preciso resolver, mas o Steam que eu joguei, eu gostei bastante. Você jogou também, né, Lucas? Você comentou logo no começo. Sim, eu gosto muito dele. Eu tenho o base, eu tenho uma expansão que tem os mapas para quantidades de jogadores diferentes, e tem esse Steam Barons, né, que ele inclui um mercado de ações, que é bem legal, porque é uma forma de mercado de ações como valoriza e desvaloriza, que eu nunca vi em nenhum outro jogo, assim, não é parecido com os 18x, não. Tem a ver com a ordem com que as companhias pagam bem naquela rodada. E é um jogo bacana, né? Eu também não joguei o Age of Steam, infelizmente, né? Conheço muita gente que diz que ele é bem melhor que o Steam, mas eu já gosto muito do Steam. Tem que reconhecer, de fato, não, o Martin Wallace ele tem muita coisa interessante, né? Tem o Brass, né? Eu acho que o Martin Wallace tem problema com o banco na vida dele. Pois é, né? Aconteceu alguma coisa, porque todo jogo dele você tem que pegar empréstimo e você começa devendo, né? Ô, Toledo, fala o teu top 3 aí. Pô, então vou continuar no tema, cara. Meu é o Age of Steam, o jogo pra adultos daí. Alfinetada gratuita. Eu não joguei o Steam, cara. Eu não sei se essa é a diferença, né? Se os outros são menos punitivos, porque você é extremamente, né? Você errou ali as primeiras jogadas, não tem volta, cara, e você é engolido, né? Porque é uma bola de neve. Eu acho que várias dessas características que vocês falaram aí é o que move o jogo, né? A questão da logística. Uma logística que não faz sentido muitas vezes. Às vezes você tem que fazer a pior rota para ganhar mais dinheiro, né? Mas é isso aí, cara. Isso aí, considerando todos os mapas, considerando essa versão lindona que saiu agora aí, Deluxe, é meu top 3. Eu vou ser olhudo agora, vou eu passar meu top 3 aqui. Meu top 3 é o Power Grid. Cara, Power Grid foi o primeiro econômico que eu joguei. Era o mais fácil, talvez ainda seja encontrado aqui no Brasil. É um jogo de leilão. Você tem que comprar usina de energia, aí você faz um contrato com uma cidade e depois você tem que comprar os insumos. E é nessa parte de comprar os insumos que o jogo tem uma dinâmica, pra mim, sensacional. Porque o preço é de uma forma pré-programada, mas ele dá uma flutuada. Então ele simula uma oferta e demanda ali que me encantou, cara. Eu já joguei Power Grid várias vezes, já joguei em alguns mapas diferentes. E, putz, é um jogo muito bom. Você tem que marcar os jogadores também, mais ou menos saber ali qual é a usina que os outros estão comprando. Você entra no leilão, às vezes, só pra aumentar o valor.
curto muito jogar Power Grid. Não sei se tá no ranking de alguém, se vocês já jogaram, não querem acrescentar, mas... Joguei uma vez só, mas assim, dessa vez que eu joguei, eu gostei bastante, mas ele me deu essa impressão de que é um jogo que se eu tivesse tido a oportunidade de ter comprado ele na época, de algum amigo próximo que tivesse, provavelmente ia ter virado um dos preferidos, mas não foi por falta de oportunidade mesmo. Acabou que até hoje eu só joguei uma vez, mas eu gostei do que vi. Cara, o Power Grid é um jogo que nem falei tanto dele aqui, mas é um jogo que eu elogio bastante, recomendo a qualquer pessoa que ouça o podcast, porque dos jogos que eu vou falar é o único que vende no Brasil, por exemplo. E vale, cara. Você vai pegar aquilo ali, você vai jogar, você vai se divertir, e ele tem clímax no final, por exemplo. Quando chega no final ali, pra ver quem ganha esse jogo, apesar do meu axioma ali de que eu gosto de jogo de quem ganha, quem tem mais dinheiro no final, no Power Grid não necessariamente é isso, é quem ilumina mais cidade no final, mas ainda assim tem aquela briga de chegar na cidade primeiro e tem que pagar, e às vezes falta dinheiro, e você viu que você deu um a mais no lance anterior, ou você comprou uma porcaria de um carvão que você não ia precisar. O jogo, ele exige fazer uma matemática ali forte, sacou? E eu gosto de jogo assim, tem que pensar. Eu acho que o pessoal critica um pouco essa questão lá de inversão de turno de né? Que você tem que jogar meio que com o pé no freio, no começo do jogo ali, o meio, pra saber a hora certa de acelerar e ganhar, né? Você não pode sair disparado, né? Ele tem um mecanismo para dar uma equilibrada, que é quem está iluminando mais cidade, ou seja, quem já está mais da frente no jogo, vai ser o último a comprar matéria-prima, então você vai comprar as matérias-primas mais caras. E o último a botar cidades também, né? Você é o último em 2 das 3 ações do jogo. Acho que você é primeiro no para iluminar, e o último para comprar matéria-prima, para botar cidade e comprar matéria-prima. Então, o jogo dá uma equilibrada, mas é um jogo, brother. Sacou? Lucas, top 3, vamos lá? O meu já foi repetido, né? O meu 3 seria o Imperial. Olha o host não fazendo o trabalho dele direito. Fernando, o meu. Top 3, vamos lá. Meu top 3 aí é o 1846, da série 18XX aí, que a gente já falou ao longo aqui do podcast diversas vezes. Como um introdutório é um bom jogo, como um jogo intermediário é um bom jogo, e como um jogo para quem já sabe jogar bem, também é um bom jogo. Ele é bem versátil, embora mude muitas das regras do tradicional 30, né? Não sei se... acredito que ninguém aí tenha colocado o 46 específico, mas tenho certeza que deve ter 18XX aí ainda para ser falado. Tem umas mecânicas aí que fogem um pouco da série do 18XX, mas no geral é um jogo que nunca vou negar uma partida, sempre tenho pelo menos 2 ou 3 dele abertas, jogando online, jogando com planilha, como dá a gente joga. Isso foi o meu primeiro, né, de verdade, digamos assim, né, porque eu, por muito tempo, 18x era uma coisa que eu lia, assim, lá no BGG, achava curioso, achava interessante, mas acho, não, isso nunca vai ser coisa pra mim, né, um jogo que tinha todo aquele terrorismo, né, de durar muitas e muitas horas, né, de ser muito objetivo, nossa, nunca que eu vou conseguir achar gente com quem jogar esse jogo. Aí eu fiquei sabendo que tem esses de entrada, né, e de entrada o pessoal fala muito do Poseidon, né, peguei e gostei demais, assim, dele, né, tava super satisfeito, achando, não, pra mim tá bom demais. Até que o Eric Brosius, né, que é o usuário lá do BGG, que é o maior propagandista do 1846, foi a época que estava saindo pela GMT, né, que foi uma revolução na história desse estilo, né, porque até então eram jogos que praticamente só com raríssimas exceções, assim, estava disponível para essas empresas que fabricam ele de forma semi-artesanal, né, caríssimo, tudo, né, tinha que esperar um tempão para receber, né, porque os caras faziam na mão mesmo, né, e foi o que fez eu perceber que não tem bicho de 7 cabeças, assim, perfeitamente jogável com meus amigos e tudo. Obviamente eu não consigo jogar tão rápido quanto o Eric Brosius lá, que o padrão deles, até quando tem novato na mesa, é 2 horas de jogo, nunca mais do que isso, né? E quando são só entre a panelinha deles lá, é coisa de 1 hora. Às vezes jogam uma atrás da outra, né? Mas ainda assim, não sendo tão rápido assim, foi um jogo que eu vi que, não, perfeitamente razoável, não tem que ficar com medo desse bicho, não, vale a pena. Meu primeiro 18x também foi 1846, acho que, pelo mesmo motivo de maioria aqui, foi vendido pela GMT, era fácil de comprar. Eu joguei, tomei uma surra pra variar. Foi a mesma coisa do Food Chain, aliás, que eu não cheguei a comentar antes. Os 2 jogos. Eu joguei, tomei uma surra, cheguei em casa e comprei. Porque eu perdi, mas gostei. E jogar 1846 foi quando eu entrei na caverna. A gente vai explicar um pouco dessa caverna em algum momento, mas, putz, é um jogo muito bom, é um jogo que você tem várias frentes de batalha. Falo mais sobre 18x daqui a pouquinho, vamos lá. Eu também, foi a mesma situação, consegui comprar um da GMT, né? Foi o primeiro que eu joguei também. Foi, assim, meus jogos preferidos por muito tempo. Depois de conhecer o lado mais financeiro, eu acabei percebendo que eu gosto mais deles, né? Isso, mas não tiro o brilho desse jogo. É um jogão. Eu só realmente, hoje em dia, prefiro os da escola mais financeira.
Vamos avançar aqui no top. Do Lucas. Número 2 vai ser o Chicago Express. Esse é, bom, eu falei um pouquinho dele, mas é um jogo que eu acho muito interessante pelo fato de que ele é muito mais simples de regras que um 18x, é muito mais rápido, mas assim, nem por isso deixa de ser um jogo não interessante, né? Assim, você tem muita coisa que você pode pensar em reagir. Aliás, ele é um jogo totalmente de reação aos outros, né? Ele é muito forte essa questão de ter as parcerias temporárias, né? Então, é um jogo que jogar sozinho é a pior coisa que você faz, né? Você tem que estar o tempo todo, não, agora eu vou me juntar com tal pessoa, tendo ações da mesma companhia, né? É mais fácil de conseguir tal coisa. E você vai quebrando e refazendo essas alianças o tempo todo, né? E ele é interessante porque, apesar de, a princípio, né, eu já vi gente comparando com o 18x, até porque são as mesmas empresas, né, do 1846, mas a lógica é diferente, né? Porque você tem que pensar muito mais na questão dos leilões, né? Porque o leilão ele serve tanto para capitalizar a empresas quanto para diluir quanto que ela vai estar pagando, né? Quanto mais ações em jogo, né, menos dinheiro chega para os acionistas, né? Porque o dinheiro é dividido igualmente entre aquelas ações que foram leiloadas. Então você tem que estar o tempo todo pensando nisso. Deixa eu te trazer um ponto aqui. Eu concordo com você que ele tem um mecanismo de ganhar dinheiro diferente do 18x. Mas a parte inicial que você falou, por exemplo, que é um jogo de incentivos cruzados, ele é muito dilema do prisioneiro igual ao 18x, né? E saber se você vai prejudicar o outro e vai ganhar com isso, ou se você vai apoiar o outro para os dois ganharem mais. Nesse ponto, eu vejo os dois como muito parecidos. Eu já tive o Chicago Express, eu vendi. Eu, às vezes me bate um arrependimento, às vezes eu tô de boa com esse fato. Mas eu também. É um jogo que eu gosto muito. Eu vejo o incentivo cruzado nesse ponto mais amplo como muito próximo do 18x ou de qualquer outro jogo que você e outra pessoa sejam donos juntos da mesma empresa. E ele tem inclusive aquela questão de que, dependendo da situação, você pode ignorar até o fim do jogo uma empresa, né? Se você está jogando em 3 pessoas, por exemplo, e aquela empresa vermelha que só tem 3 ações, cada um pegou uma, não tem mais nenhum sentido de ninguém fazer mais nada com ela até o fim do jogo. Qualquer coisa vai beneficiar ou piorar igualmente cada um deles. Então ele é bem mais pronunciado por conta disso, né? Essa questão de como funciona isso, né? Eu acho que é um dos pontos mais fortes. Tenho mais de 30 partidas dele, um jogo que não só eu jogo sempre que possível, mas pela própria duração é comum às vezes jogar 2, 3 seguidas. Ele tem essa vantagem de ser curto. Esse Chicago Express, ele também é o Winston? Ele é do John Borer lá, o mesmo cara que... Isso. Aliás, por muitos anos, né? Eu não sei se vocês sabem a história, né? Mas o John Borer, ele assinava com vários pseudônimos, né? E ele usava um para cada estilo de jogo, né? Então, esses jogos, né, Ruby Rails, né, chama, né? O caso do Chicago Express e tudo. Ele assinava como Harry Wu. Quando ele fazia algum 18x, eu acho que era com Ed Robbins. Ele usava vários pseudônimos. Inclusive Martin Wallace. Ele já assinou o jogo como Martin Wallace e vice-versa. Não sei se vocês sabem dessa história. O Age of Steam hoje em dia, ele só é acreditado como do Borer. A história oficial, né, que o Martin Wallace teve a ideia, levou lá para o John Borer e pagou pelo desenvolvimento do jogo, né? Mas o Borer disse que, na verdade, assim, o trabalho todo foi ele que fez, né? Então, assim, tem toda uma disputa de quem que teve mais mérito aí, tanto é que, por conta disso, que eles nunca mais fizeram nada juntos, né? Eles trabalhavam, eles faziam várias coisas, não foi só o Age of Steam, né? Eles tiveram outros jogos. Que, na verdade, é uma pena, né? Porque eu acho, agora que eu sei que um monte de jogos que eu acho fantásticos são do John Borer, né? Que eu vejo que como os dois se somam, né? Porque o Martin Wallace tem umas ideias muito boas e o Borer e os amigos dele, eles têm talento para desenvolvimento, né? Tornar as regras cada vez melhores e tudo, que é uma coisa que às vezes o Wallace falha, né? Já deve ter ouvido falar que tem alguns jogos do John Wallace que teve que sair revisão de regra, porque de estar quebrado mesmo, né? Às vezes tinha umas estratégias imbatíveis, assim. Vamos pro teu top 4, o Toledo. Top 2. Top 4 não, top 2. Aí eu vou talvez queimar o clássico aqui, cara. Vai ser um do 18x. Vou no 1830. Jogo muito mal. Cansei de ouvir bronca do Cláudio aí fazendo jogada bizarra. Que é um jogo de 18x se o Cláudio não ficar puto com alguém, cara. Ele foi o que eu joguei logo depois do 1846. Eu acho que eu gostei muito, principalmente, por causa da limpeza que tem nas regras, né? Quando você começa do 46 e vai pro 30, nossa, tira uma carga de regra gigantesca, né? Fica só o sistema funcionando, né? É uma coisa meio óbvia que ele é praticamente ali o precursor. Eu sei que demora, eu sei que tem os problemas, né? Talvez eu tô muito enviesado agora de tanto ficar jogando online, né? Então a gente pode jogar várias e várias partidas, mas eu acho que se fosse botar na mesa, sabe? O meu ranking é sempre feito assim, ó. Eu não considero tempo, tá? Talvez isso seja um problema. Porque eu pensei, eu pensei, numa situação ideal. Eu tenho amigos, eu tenho tempo, eu tenho comida e bebida pra jogar.
o que eu quero jogar? É 1830, sabe? Por isso que eu não tenho problema com a duração dele. Eu acho que, mesmo que também tem a questão, né, muita discussão aí sobre o que é scriptado, o que não é, né, das privadas, mas por enquanto é o 1830. Quem sabe um dia, quando eu te revisar, vai ter um outro aí pra representar o gênero pra mim. Eu sei que todo mundo tem alguma opinião do 30. Eu vou chamar o Fernando agora para dar o pitaco dele. Vai lá. Eu acho que minha opinião do 30 vai ser um pouco controversa aqui, porque eu acho que ele, embora seja a herança, né, base aí de praticamente toda a série, eu acho que ele é um pouco devagar demais. O fato de você colocar um trilho só, todo OR, aquele leilão batido onde todo mundo já sabe que preço que vai pagar em todas as privates, ainda mais quando você está jogando com 2, 3 pessoas que sabem o que estão fazendo. É legal para introduzir a base da maior parte dos 18xx, mas acho que tem implementações muito melhores usando as regras do que o do originalzão, do 30. Eu demorei, assim, pra gostar do 30. Era um jogo que eu jogava mais porque estava disponível, né? Mas eu confesso que nas primeiras vezes eu não gostava, não. Era mais porque, não, esse aqui eu sei que é o clássico. Na verdade, nem foi o primeiro, né? Mas na prática foi, né? 29, assim, é um jogo que hoje em dia ninguém joga mais, né? O que de fato fez ser famoso foi o 30. Eu não tinha aquela ideia, não. Eu gosto do 46, assim, jogo o 30 porque eu acho que é importante jogar, porque isso é uma coisa também, né? Porque como na prática quase tudo parte das regras do 30, né? Assim, são raros os que mudam tão completamente que não tem como tirar nada do 30. Você ganha muito pegando prática no 30 para aprender várias coisas, mas depois de um tempo, quando eu passei a ver o quanto de coisa interessante dá para fazer, aquela última partida, não sei se vai entrar nesse programa aqui, mas fazer tudo o que eu conhecia de truques e coisas bizarras para se fazer para tentar reverter um mau resultado e conseguir. Aí que eu vi, não, esse realmente faz sentido esse jogo aí, né? Mais de 30 anos depois, ser tão bem considerado, tão bem avaliado. O Lucas até aumentou a nota dele lá no do. Aumentei, Pra mim, o único defeito dele e assim, é um defeito pra mim, mas não pra outras pessoas, é a duração, né? Assim, é um jogo que eu não cogito comprar hoje, que é aquela coisa, né? Eu com os meus amigos aqui em Belo Horizonte, a gente gasta 3 horas e meia, 4 horas pra jogar um 46, um 89, né? Eu imagino que com um 30 aqui ia durar, né? Mais 6 horas. A minha nota é considerando o online também, tá, Lucas? Tanto que eu vendi a minha cópia do 30 também. Pois é. Mas, assim, hoje em dia a única coisa que eu tenho pra criticar em relação ao 30 é a duração. Não fosse por isso, eu acho, assim, um jogo realmente um design, não tem o que melhorar pro que ele se propõe, né? Depois disso foi vendo um monte de coisas a mais, né? Por acrescentadas, né? Que torna a coisa mais interessante também. Tanto na questão de manipulação de mercado, né? Você viu o 17, que é um desbunde total pra quem gosta de manipulação de mercado, quanto pra questão das rotas, né? O que as empresas privadas podem fazer. Criatividade 1000, né? Vulcão explodindo, que nem no 49. Revolução no 82. 30 realmente é um design assim que eu acho espetacular. Cara, vou te falar que isso é uma coisa que me incomoda um pouco também do 30, que é o fato de que se você se distrair um segundo, assim, nunca joguei presencial, então se eu tiver errado, algum de vocês aí com a experiência do presencial pode me corrigir. Algum errinho que você ali, uma conversa cruzada, não esquecer, não prestou atenção e cometeu um deslize, você vai ficar as próximas 3 horas olhando a parede porque você foi imbecil e não conseguiu focar 100% ali. Quer uma madeira quentinha? Joga esse mesmo, cara. Tem que estar 100% atento. Falar que depois dessa última partida que terminou hoje da Copa lá, eu tenho um contra-exemplo muito bom, porque eu fiz um erro assim incrivelmente estúpido quando a partida começou. Eu fiz as contas para flutuar uma empresa, deu 76. Deve ter e tem o 67, né? Que é só o número invertido, cliquei errado, fiquei sem dinheiro para abrir a empresa, fiquei com o dinheiro parado por várias rodadas. Assim. Eu achava que estava completamente fora do jogo, mas foi tanta reviravolta que eu acabei ganhando a partida agora, né? Então, assim, eu acho que talvez porque teve erros de outras pessoas também, né? Se fosse o caso, né? Talvez eu não tivesse conseguido reverter. Mas eu acho que pela própria natureza, assim, não só dele, mas eu acho que os 18x em geral tem uma coisa que eu acho assim espetacular, que pra mim, na minha opinião, é a melhor mecânica que existe para evitar o problema da bola de neve,
que é a questão da obsolescência, né? Essa questão dos trens enferrujarem, né? É o cara que tem aquele começo de jogo que você tá ganhando muito dinheiro, porque você tem muito trem, muita rota. Na hora que tiver a mudança de fase, que aqueles trens enferrujarem, né? Se você não se preparou para aquilo, você vai lá pro fundo, né? Às vezes vai para último lugar, às vezes falhe, né? Porque de fato permite viradas espetaculares, assim. E é uma coisa que quase todo mundo consegue ter acesso, né? Você sempre pode tentar forçar uns trens de um tipo a saírem, você pode tentar remanejar os seus trens, fazer uma empresa sua que estava ruim ficar boa, ou de repente te deixar sem trem para jogar no colo de outra pessoa, né? Então tem muita ferramenta para você voltar ao jogo, né? Então, por mais que, de fato, é um jogo extremamente punitivo, mas, por outro lado, é punitivo para todo mundo, né? Então, você também tem a oportunidade, né, de fazer umas reviravoltas que outros jogos você não vê muito, né? Eu fiquei um pouco mais calado enquanto vocês estavam falando do 30 para não queimar, porque eu já vou fazer a virada aqui, vou aproveitar a deixa e vou falar o meu top 1, que é o 1830. O meu critério para um jogo ser top 1 é o que o Toledo falou, que é: se eu tenho todo o tempo do mundo para escolher um jogo, se eu tenho o melhor grupo de jogadores do mundo para estar comigo nessa partida, que jogo eu vou querer jogar? E o meu top 1 é o 30, o meu top 2, por incrível que pareça, não é um jogo econômico. É muito o que o Toledo falou, é o jogo perfeito para passar o dia inteiro. O problema do horário que o Lucas comentou, paciência, sacou? O jogo demora mesmo, mas para mim ele conta uma história com começo, meio e fim. Tem alguns jogos que duram menos, que eles para mim acabam na hora que a história tá se desenvolvendo, então isso me incomoda. E o 30, ele até talvez dure um pouco mais do que deveria. O final dele, muita gente diz que é anticlimático, e eu concordo em alguns momentos, mas isso não me incomoda. Várias vezes eu jogo o 30 e os 18x mais pesados assim, e eu saio com dor de cabeça, e isso me deixa feliz, não me deixa triste, porque é muita conta que a gente faz, é um estado de atenção permanente. Agora, linkando com o que o Fernando falou, se você bobeou, cara, paciência, sacou? Acontece e não tem muito o que você fazer. Joga de novo, joga melhor na próxima. E o 30, eu cheguei a falar em algum momento que pra mim ele é um wargame econômico. Você tá num campo de batalha com várias frentes. Uma frente de batalha é a colocação de tile no mapa, a outra frente é a colocação dos tokens, uma terceira é o train rush, que é o que o Lucas falou, que é um mecanismo muito bom para você prejudicar quem está na liderança, é a compra de trem acelerada forçada, e é óbvio que é onde o 30 para mim se destaca e brilha mais, que é o mercado de ações também. Você tem vários lugares que você tem que se preocupar, você tem que tentar fazer tudo que seja casado. Por exemplo, você movimenta o mercado de ações para você escolher que empresa vai colocar tile primeiro ou vai colocar o token primeiro para bloquear outro, e é uma série de efeitos complexos, cadeia, que vai tentar te jogar na liderança no final do jogo. Tudo isso sempre tentando jogar no máximo, no limite, e não, raras vezes, alguém falhe. É isso, o 30 é o jogo que mais me diverte. A gente vai falar de 2x mais pra frente, eu vou ter considerações mais detalhadas sobre ele, mas eu não podia deixar de colocá-lo como meu top 1 aqui. Vamos pro top 1 agora do Fernando? Meu top 1 vai ser um jogo, também vai ser controverso, começando e terminando aí controverso. Esse daqui, pra mim, implementa o 1830 melhor do que o 1830, que é o 1817. Tô indo agora pra minha quarta e quinta partida dele, mas é um jogão, tem várias empresas, o mapa é pouca coisa maior do que o do 30, tem muito mais da sacanagem, você pode aumentar o preço dos empréstimos de propósito para ferrar alguém, você age com a companhia fora do turno. Acho que pegando aí um pouco do que o Claudio falou, se o 30 é um wargame financeiro, acho que o 17 literalmente uma campanha inteira militar. Ele realmente você luta pela sobrevivência com as suas companhias, o tempo inteiro está sempre devendo com a sua companhia, sempre pagando empréstimo. Você meio que vai montando sua companhia aos poucos, juntando peças das outras companhias. Então, jogador A faliu, beleza, vou lá e compro a companhia dele porque tem um token ali que me interessa, ou vou ser hostil e derrubar a companhia de alguém para poder comprar todos os bens dela, que é uma coisa que para mim, quando eu joguei a primeira partida do 17, praticamente foi amor à primeira vista. Jogaço. O 17 eu tenho uma partida só, porque eu só consegui jogar ele online. O meu 17 ele chegou no mesmo esquema que o pessoal falou antes, chegou agora durante a pandemia, então não consegui estrear ainda, mas ele é exatamente isso que o Fernando falou, assim. O pessoal comenta que ele é o ápice do jogo financeiro, né? O Toledo e o Lucas jogaram o 17 ainda não? Eu tenho uma partida só, né? Então nem dá pra julgar muito. Mas realmente, assim, pra quem gosta da parte de manipulação do mercado... O 17 pra mim eu tenho quase certeza que quando eu jogar vai ser top 1 também.
aproveitar que o Toledo tá falando, pedir a autorização do Lucas pro Toledo ser o próximo a falar o top 1, e aí o Lucas fecha o nosso top 5 aqui do episódio inicial. Eu vou falar aqui, eu imaginava que ia cair no de alguém, e pra mim é o Brás, do Martin Wallace. E não é a versão moderninha, não, é o tradicional, né, que agora é o Lancashire, né? Acho que esse não precisa falar muito a respeito. Ele foi lançado aqui também em versão nacional, né, recentemente. Você passa ali na Revolução Industrial, na Inglaterra. Tem um sistema muito interessante de você interagir, porque você investe em uns tipos de indústrias, mas você não vai conseguir desenvolvê-la, todas elas, né? Você precisa da interação com os outros, né? Por exemplo, você precisa ter uma boa leitura ali do que está acontecendo na partida, para ver a questão da oferta e da demanda. Você está precisando mais de ferro no lugar, de carvão, você está precisando de escoamento, aí você vai fazer um porco. Isso força, então cria também aquela questão da interação natural. Para mim, assim, eu sei que ele é mais para um euro do que para um econômico raiz, assim, mas eu acho muito difícil tirar ele do meu top 1 financeiro ainda, de econômico. Acho que o 1817, quando jogar, vai arrancar ele do trono, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por ele, tá? Então, por enquanto, ainda é meu top 1. E já vi que eu destoei também aí, né? Porque não apareceu de ninguém. E duvido que vai ser top 1. Já vi o Claudio xingando uma vez. Você sabe que eu falo mal de qualquer jogo pro hobby, né? Sim, já tô entendendo isso. Eu joguei Birmingham, acho que o pessoal gosta, porque ele tem essa lenda aí que o setup variável melhora um jogo, né? Eu sou bem descrente disso. Acho que setup variável tem nada a ver. Você pega, como a gente falou, em 1830 aí, um setup estático e olha quantas partidas tem diferença até hoje, né? Acho que esse nosso setup variável é coisa pra botar água no feijão, sabe? É trapaça pra mim. Então é bacaninha ali, o Birmingham também é um bom jogo, mas eu ainda prefiro o tradicional, ele é mais apertado, né? Ele dá pra trancar mais o outro, e é isso aí. É o Martin Wallace, eu entendo, eu respeito. Aquela ficha nova do jogo que é bonita pra cacete, mas não me pegou. Mas eu não negaria de jogar, não, entendeu? Prefiro jogar outra coisa. Se for voto vencido, eu jogo, vamos lá. Eu tenho ele, eu gosto muito, mas eu não joguei tanto, assim. Comigo acontece o contrário. É um jogo que eu gosto, né? Assim, joguei algumas vezes, mas comigo ele demora ele leva uma duração que às vezes eu penso, não, com um pouquinho a mais de tempo eu jogaria um 89, um 46, aí eu acabo jogando esses outros. O Braz é o quê? 2h30 de jogo? Pois não sei se é algum problema com as pessoas que eu jogo, assim, porque tipo, a última vez levou 3 horas. Não. Dá pra jogar em 1h30. Fácil. Pois é. Eu imagino que sim, eu acho que tem muito o fato de que eu joguei ele muito espaçado, sabe? Uma vez agora, uma vez um ano atrás, eu acho que muito por conta disso, mas é um jogo bacana mesmo. Jogo econômico exige dedicação, né? Tem que dar seu sangue ali, que talvez até seja um problema de eu não ter entendido tanto o Braz assim, é porque eu não joguei tanto. E aí, porque tem uma hora que esses jogos clicam na tua cabeça, né, cara? Exato, Tem uma hora que você consegue ver a Matrix atrás dele, né? E aí o jogo muda completamente quando isso acontece. Subestimei aqui, eu falei 1 ano, mas eu até conferi aqui minhas vezes. Tipo, eu joguei em fevereiro do ano passado, o anterior tinha sido 2016. Então tá explicado porque a última durou 3 horas. Você tem que jogar mais. Fala o teu top 1 aí, porque o seu top 1 você deve jogar bastante. Vamos lá. Container. Container, pra mim, é o puro suco do jogo econômico. Que é um jogo de regras, assim, ridiculamente simples, mas muito intuitivas. E o jogo existe só na interação das pessoas, né? Assim, ele nem tem tanta mecânica assim. Você produz algumas coisas, né, por um valor fixo. Você define o quanto você quer que aquelas coisas sejam compradas. Uma coisa genial desse jogo é que é impossível você jogar sozinho, porque você produz, você não pode comprar de você mesmo, você tem que mandar para outra pessoa. Você define os preços das coisas, as pessoas compram de você ou de outras, dependendo do preço. Ou de repente, em algum momento, o jogo vale a pena pagar mais caro para favorecer um mini cartel ali. E é um jogo que uma coisa que às vezes o pessoal pega uma bronca dele é que ele mal jogado, ele pode falhar, né? Assim, é uma coisa que você não vê muito em jogos, mas é a ideia de que se você jogar errado, o jogo trava mesmo, assim, ele deixa de funcionar completamente. Aconteceu comigo, tudo bem que quando aconteceu a gente esqueceu uma regra importante, foi a primeira vez que eu ensinei o jogo sozinho, esqueci de explicar uma coisa, depois não aconteceu mais isso, mas é uma crítica que às vezes as pessoas têm, mas é justamente o que eu acho genial do jogo, é porque ele depende única e exclusivamente da interação entre as pessoas, né? Você tá ali, né, manipulando a oferta e a demanda, né? Você tem a última fase do jogo é um leilão, né? Essa é a única etapa em que de fato você pode jogar por você mesmo, digamos assim, que ele é uma cadeia de produção, né? Cada jogador ele pode produzir coisas que são compradas por outros jogadores que colocam nos seus portos
e cada um tem um naviozinho que pode catar coisa nos portos dos outros para finalmente ir para uma ilha lá e vender. E essa venda é um leilão. Sendo que nessa última etapa é a única que de fato você pode comprar coisas de você mesmo, digamos assim, né? Se nesse leilão, né, o lance máximo foi R$15, lá você pode, não, eu vou pagar isso e ficar com a carga para mim. Só que isso é muito desvantajoso, porque quando você vende para outra pessoa, você pega aquele valor e pega um subsídio de igual valor do banco. Então entra mais dinheiro na economia. O jogo vai ficando mais interessante justamente à medida que vai entrando mais dinheiro na economia, porque você produz e está gastando. Então, assim, é uma representação assim, da questão da oferta, da procura, né, dos interesses dos jogadores, das alianças com o comando, que para mim é incrível como é possível isso ser feito com regras tão simples, né? Então, eu coloquei esse como top 1 econômico porque para mim ele é o que melhor representa essas ideias, né, do jogo econômico, que é ser interação o tempo todo, você não jogar sozinho, você manipular, né, a oferta e demanda, o preço das coisas. Então, eu acho que apesar de talvez eu gostar mais de 18x, tudo, para mim não tem jogo que representa melhor, né, a essência do jogo econômico do que o Container. Já joguei Container também. Primeiro que ele de todos os que a gente falou, ele é o mais bonito, né? Ele é quase um brinquedo, né, cara? Tem os navios, tô falando da edição Jumbo, foi a que eu joguei, eu não sei como é que são as outras, mas tem aquele navio que é do tamanho de uma Havaiana, quase. Exatamente. Os containers são do tamanho de um dedão. É um negócio bonito pra caramba. E eu acho muito legal no Container uma parada que você falou, que ele tem regras que forçam a interação. É muito intuitivo, né, as regras do Container. Então você produz ali, você compra, você bota um preço, uma hora alguém vai chegar, vai ter que comprar do seu, aí você vai ganhar dinheiro, aí você vai gastar dinheiro devolvendo esse dinheiro para outra pessoa, para comprar o dela, para poder vender mais caro em outro lugar, e aí você vai ganhando dinheiro nisso. E tem o leilão, né, que é aquilo que acho que você falou que é uma crítica do jogo que fazem, que é play the player, né, cara? Você tem que jogar ali sabendo quem tá na mesa com você. Então você tem que saber até onde você pode esticar o leilão, você tem que pagar o valor ali que não vai ser muito alto para você não escolher quem vai ganhar, mas para você continuar com a chance. É um jogo que vai te fazer pensar. E o Container tem uma vantagem muito boa, que eu acho que é o que casa bastante no teu grupo, né, Lucas? Que é, ele não demora tanto, né? Não. Você consegue jogá-lo rápido e ter uma história completa. Esse daí eu acho que ele conta uma história em pouco tempo. Ele não entrou no meu ranking por falta de partidas. Esse top 5 a gente pode ir atualizando sempre. O meu, por exemplo, sempre muda. Esse top 5 que eu fiz, na verdade, foi mais uma apresentação. Eu acho que o top 5 vale, assim, pra quem ouviu o podcast até se identificar com a gente, né? E vai ver exatamente quais são os jogos que cada um falou que gosta. Ele vê, putz, esse cara tem um gosto parecido com o meu, ele pode entender mais ou menos a opinião de cada um. Porque se eu fosse fazer o top 5 real de jogo econômico, iam ser 5 18x, se duvidar. Então, beleza. Esse foi o primeiro episódio aqui do podcast Mercado de Ações. Eu acho que a gente só falou o nome logo no começo, a gente está falando de novo agora. A gente agradece quem quer que tenha ouvido e na próxima a gente volta com mais algum assunto interessante sobre jogos econômicos.